E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like, é muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Após o triunfo do Vasco sobre o Atlético por 2-0, em São Januário, a vitória não foi o único destaque da noite. A entrevista coletiva do presidente Pedrinho, carregada de emoção, trouxe à tona um reconhecimento profundo ao técnico Felipe. Com palavras de gratidão, o mandatário fez questão de ressaltar o caráter e a força do interino, que assumiu a responsabilidade da equipe em um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal. Felipe enfrentou uma dor imensurável com a perda de seu pai, seu Jorge, e de seu irmão, Alexandre, que faleceu tragicamente em um infarto, na madrugada anterior ao primeiro treino de Felipe como técnico. Apesar dessa tragédia, o comandante demonstrou resiliência e continuou à frente do time, algo que não passou despercebido por Pedrinho, que fez questão de enfatizar a grandeza da atitude do treinador. O presidente, emocionado, compartilhou detalhes da situação delicada que Felipe atravessava. Quero fazer um agradecimento especial ao Felipe por ter aceito essa responsabilidade. Ele assumiu a equipe no meio de uma tragédia familiar, algo que muitos poderiam entender como impossível de suportar. Mas ele se manteve firme e pronto para o desafio, disse, destacando ainda a relação de carinho e respeito que tinha com o pai de Felipe, seu Jorge. Em um momento de profunda comoção, Pedrinho relembrou que, no dia do falecimento de Alexandre, o técnico se dedicou a organizar os trâmites do enterro, sem pensar em abandonar os compromissos com o time. Eu falei que ele não precisava dar treino, que poderia abrir mão dos 3 jogos, mas ele veio, deu o treino e depois seguiu para o enterro do irmão. Isso só mostra a força de caráter desse homem, contou o presidente, com olhos marejados. Durante a coletiva, Felipe não conseguiu esconder a emoção. Com a voz embargada, falou sobre o que o motivou a seguir em frente, apesar da dor. Ele não só expressou seu amor pelo Vasco, mas também ressaltou que o clube precisava dele naquele momento crucial para a classificação à Copa Sul-Americana. E, com a vitória, o Cruz-Maltino garantiu sua vaga na competição internacional de 2025. Fui nascido e criado aqui. Passei por um mês muito difícil, perdi meu pai e meu irmão, mas o Vasco precisava de mim. Desculpa, gente, se emociona. O Vasco nesse momento precisou de mim, independentemente da função, vou ajudar da melhor maneira possível, disse Felipe, com os olhos cheios de lágrimas. A mensagem era clara, o amor pelo clube foi mais forte do que qualquer adversidade pessoal. Olá torcedor do Vascão, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A tensão está no ar e a torcida do Vasco da Gama vive dias de pura apreensão. Um rumor inesperado começou a ganhar força nos bastidores do futebol brasileiro. O STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, estaria prestes a tirar pontos do clube carioca, colocando em risco sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Tudo isso pode se concretizar caso o Vasco não vença o Cuiabá, na partida marcada para o próximo domingo, 8 de dezembro. O clima de incerteza tomou conta de São Januário e o vídeo que circula entre os torcedores, com informações de bastidores, só aumenta o desespero. De acordo com o que foi divulgado, a decisão de punir o Vasco estaria relacionada a questões extracampos, mas os detalhes ainda são incertos. O tribunal teria encontrado elementos que justificariam a retirada de pontos do time, o que faria com que a equipe perdesse sua posição na tabela de classificação. Com um desempenho instável durante o campeonato, o clube Cruz-Maltino já se encontra ameaçado pelo rebaixamento, e a perda de pontos poderia ser o golpe final para suas esperanças de continuar na elite do futebol nacional. A notícia pegou os vascaínos de surpresa. Em um momento já crítico, em que o time precisa somar todos os pontos possíveis para garantir a permanência na Série A, essa ameaça torna o confronto contra o Cuiabá ainda mais decisivo. Com o time lutando contra o tempo para reagir, a pressão em cima dos jogadores e da comissão técnica aumentou exponencialmente. Em campo, os atletas terão de lidar com a responsabilidade de não apenas conquistar os 3 pontos, mas também de vencer esse clima de incerteza que paira sobre o clube.
O cenário se torna ainda mais dramático quando se observa o histórico recente de lutas contra o rebaixamento que o Vasco enfrenta. Em um campeonato marcado por altos e baixos, a equipe cruzmaltina poderia dar um passo fundamental rumo à permanência na Série A com uma vitória sobre o Cuiabá. No entanto, a possibilidade de perder pontos em uma disputa que já se apresenta difícil demais para o Vasco é um pesadelo que os torcedores temem se tornar realidade. Fica a pergunta no ar: o time conseguirá superar essa adversidade extracampo ou o destino será cruel? A torcida do Vasco, conhecida pela sua paixão inabalável, não esconde a preocupação diante desse cenário. Mas o que pensam os próprios torcedores sobre a possibilidade de o clube perder pontos e ser rebaixado? Em uma enquete informal realizada nas redes sociais, muitos vascaínos expressaram sua revolta, dizendo que a punição seria uma injustiça, considerando o esforço do time ao longo do campeonato. Para outros, o drama vivido pelo clube é reflexo de falhas internas e da gestão ao longo da temporada. A dúvida é: até que ponto a responsabilidade pelo rebaixamento seria atribuída à diretoria ou, de fato, a questões externas ao campo? Alguns torcedores afirmam que a situação é desesperadora e que, se a perda de pontos acontecer, a confiança no time e no futuro da equipe será severamente abalada. Estamos cansados de lutar contra tudo e todos. A sensação é de que, quando a gente tenta sair da lama, algo sempre nos puxa para baixo. O Vasco merecia uma chance melhor no campeonato, desabafou um dos fãs no Twitter, refletindo o sentimento de muitos. Já outros enxergam a situação de forma mais pragmática: a responsabilidade não é do STJD. Se o time não tivesse jogado tão mal, não estaríamos nessa situação, afirmou outro torcedor. O confronto contra o Cuiabá, portanto, ganha um peso ainda maior. Eu acredito que a vitória no domingo será crucial para a moral do time, mas também acho que, se o clube realmente perder pontos, isso vai refletir em um futuro muito difícil para o Vasco, disse um torcedor em um grupo de discussão no Facebook. A pressão aumenta a cada dia, e a torcida sabe que o time depende não só de seu desempenho, mas também de uma decisão externa que pode mudar o rumo do campeonato para o clube. Por fim, a grande questão que permeia os corações vascaínos é: o que será do futuro do Vasco caso o rebaixamento se concretize? Muitos temem o impacto econômico, com a queda para a Série B, mas também o reflexo psicológico e a perda de identidade de um clube tão tradicional. Não é só uma questão de categoria, é sobre o legado do Vasco. Se perdermos, será um grande golpe para todos nós, declarou um veterano torcedor, que acompanhou o clube por décadas. A torcida, mais do que nunca, se vê dividida entre a luta por uma vitória no domingo e a expectativa de um desfecho jurídico que pode mudar tudo. Com o domingo se aproximando e a torcida vascaína dividida entre esperança e medo, a expectativa para o jogo contra o Cuiabá nunca foi tão alta. A diretoria do clube ainda não se pronunciou oficialmente sobre a possível punição, mas a pressão é crescente. De um lado, a força da arquibancada, do outro, um tribunal que pode decidir o futuro de um gigante do futebol brasileiro. O drama promete ir além das 4 linhas. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.